como base que nós vamos falar nessa noite, eu queria usar um texto em Gênesis capítulo de número 3, ler o verso 14 e 15. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizestes isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só o verso 15 novamente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, nós te glorificamos pela misericórdia, graça e compaixão que o Senhor tem tido com as nossas vidas, nos permitindo estar aqui essa noite para louvar, glorificar o seu nome e anunciar o seu evangelho, Deus. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a falar em teu nome, que o Senhor também ajude os meus irmãos a compreender aquilo que o Senhor deseja transmitir ao nosso coração nessa noite. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os 5 primeiros livros das Escrituras aqui, eles são escritos por Moisés. É até muito bem aceitável se nós considerássemos de Êxodo em diante, né? Porque de Êxodo em diante já está narrando a história de Moisés, então era comum que ele pudesse escrever daquilo que estivesse vivendo. O que fica um pouco estranho, aparentemente estranho, a primeira coisa que é o 5º livro, que é o Deuteronômio, né? O último capítulo fala da morte de Moisés. Aí tem gente que diz, não pode ser Moisés que escreveu isso, porque como é que ele morto ia escrever que ele morreu? Não tem como. Mas é óbvio que não, né? O último capítulo de Deuteronômio provavelmente seja de Josué, né? Não vou afirmar, não vou dar certeza, mas provavelmente seja de Josué que tenha relatado ali. Mas até o penúltimo capítulo de Deuteronômio é atribuído a ele. Agora, uma questão maior ainda é a questão do Gênesis, né? Por exemplo, a narração aqui de que Deus ele criou os céus e a terra, olha ali no capítulo 1 aí. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nesse momento aqui, tem algum homem na terra? Então como é que Moisés sabe que foi assim? Não tinha nem ninguém para contar para ele. Entre os homens, não. Então como que ele sabe que foi assim? Como é que Moisés sabe que Deus criou os céus e a terra dessa maneira? Primeiramente, e é o mais provável, que as Escrituras dizem que Moisés conversava com Deus face a face. Teve um período dessa comunhão dele com Deus, que Moisés ele fica 40 dias no monte, conversando com Deus. Então, é óbvio, né? Eu particularmente não tenho dúvida de que Deus anunciou essas coisas para Moisés. E eu também acredito que quando Deus anunciou essas coisas para Moisés, ele ficou bem surpreendido. Por quê? Porque Moisés, ele viveu no Egito. Ele nasce ali no Egito e ele vive ali no Egito, até os 40 anos, quando ele vai embora, né? E ali no Egito existiam algumas histórias antigas sobre a origem de todas as coisas. Por exemplo, tinha uma história ali que dizia que os deuses nasceram das águas, e esses deuses que nasceram das águas, eles criaram todas as coisas, né? Você percebe que há uma semelhança com a história verdadeira, mas está uma coisa desfigurada,
né? Porque se você lê Gênesis, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas, mas você vê que o negócio está desfigurado, né? Por exemplo, a verdade é que Deus é o Criador, inclusive das águas, e não é deuses, é o Deus, o único Deus verdadeiro. Então, quando ele ouve a verdade de Deus, eu acredito que ele tenha ficado bem alegre, bem animado, né? Quem sabe até aliviado por ter sido livre daquelas mentiras que havia ali no Egito. Agora, por que foi importante Deus dar esta revelação a Moisés sobre o livro de Gênesis, a criação de todas as coisas, né? A origem da existência, a origem de todas as coisas, a origem do mal, né? E aí por diante, né? Você pega, por exemplo, Gênesis, os 11 primeiros capítulos. Esses 11 primeiros capítulos é muito importante que os cristãos entendam esses 11 primeiros, ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. É importante, por quê? Porque os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles vão lançar a base de toda a criação. Né? Existem muitas coisas sendo debatidas nos dias de hoje, justamente por pessoas que não creem no que está escrito aqui. E eu creio que é uma grande arma para os cristãos entender esses 11 primeiros capítulos aqui em Gênesis. Mas uma coisa interessante é que Deus vai revelar isso para Moisés, por quê? Porque tem um povo, primeiramente por causa daquele povo, depois por causa de todos os que seriam salvos até o fim, mas primeiramente por causa daquele povo que está saindo do Egito. Lembra que Moisés ele foi o guia de uma grande multidão ali? Algumas pessoas chegam a dizer que quando Israel sai do Egito, sai dali mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então você tem ali cerca de 2 milhões de pessoas saindo do Egito. Esses judeus, esses hebreus, né, até então é chamado de hebreus, ainda não judeus, mas quando eles viviam no Egito ali, eles desenvolveram, cresceram ali naquele ambiente, onde eles receberam todo esse tipo de mentira. Mentira sobre a criação, mentira sobre a origem do mal, e etc, etc, etc. Né? Então era muito importante que Deus desse a revelação de todas essas coisas para Moisés, porque Moisés precisava transmitir isso àquele povo, depois que ele saísse do Egito, e ao transmitir isso a esse povo, essa verdade iria trazer uma transformação na visão de mundo desse povo que estava ali dentro do Egito. Imagina, ele sai ali acreditando, né, ou tendo pelo menos a possibilidade que a origem de todas as coisas são Deus que nasceram das águas, que criaram todas as coisas, né, e eles inclusive acreditavam que entre esses deuses havia um Deus que era bom e que estava em luta constante com os demais deuses. Era uma confusão danada. Então, quando ele começa a relatar essas coisas, um dos propósitos era esse, era transformar a visão de mundo do povo que tinha saído do Egito, para que eles pudessem olhar e falar assim, poxa, cara, então eu estava vendo o mundo de forma errada até hoje, né? Até hoje eu imaginei que as coisas eram assim, que isso aqui era verdade, eu disse, poxa, agora eu estou vendo que é mentira. Então, um dos motivos, um dos propósitos ali de Moisés, de Deus dar a revelação destas coisas a Moisés, é justamente para isso, para mudar e transformar a visão de mundo daquele povo, né? Isso também é muito importante para nós. Um dos pontos aí é quando aí em Gênesis 3:14, isso aqui é uma narrativa que acontece depois da queda. Lembra que Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, e o homem estando ali no jardim, ele tem uma ordem que ele pode comer de todos os frutos que haviam naquelas árvores, de menos uma árvore ali, eles não poderiam comer, né? Mas o homem desobedece a Deus, então o pecado entra no mundo, a natureza do homem torna-se pecadora, porque naquele momento o homem estava se rebelando contra Deus. Então, a partir daquele momento, Deus aparece ali no jardim e vendo toda aquela confusão, Deus vai começar a dar sentença. Ele vai dar uma sentença para a serpente, ele vai dar uma sentença para a mulher, uma sentença para o homem. Então, todos eles vão receber uma sentença. Na sentença, no que nós lemos aqui, é a sentença que Deus dá para a serpente, mas aqui há uma mistura aqui, há uma mistura. O verso 14, ele se refere literalmente a um animal, né? A serpente aqui literalmente é um animal.
né, que a gente conhece como cobra, né? Mas há uma mistura, porque no verso 15 ele vai revelar o que estava por trás dessa serpente, que era um inimigo espiritual, alguém que já havia experimentado do pecado, se rebelado e caído. Então há uma aparente mistura aqui, mas colocando aqui em ordem é isso. No verso 14 diz assim: disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. No verso 15 já não está falando mais de serpente animal, mas aquela serpente narrada ali em Apocalipse, onde vai se referir a ela como a antiga serpente ou Satanás. Agora a sentença é para ele, não para o animal. E diz assim no verso 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, ou algumas traduções vai dizer, e o seu descendente, né? Então, veja qual que é a sentença que está sendo dada aqui. Ele vai dizer assim: porei inimizade entre ti. Ele está falando, lembre-se aqui que ele está falando com a serpente. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Olha aí para você ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência. Descendência de quem? Não pode falar alto, irmão. Não é pegadinha. Você lê o texto bem aí, você vai ver que não é pegadinha. Olha aí para você ver. A primeira que vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. Descendência de quem? Da mulher. Não é, ele está falando com a serpente. Ele não está falando com a mulher. Lê, por isso que eu disse para você, ele está falando com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. Ele está falando com a serpente. Ele está dizendo: a serpente tem uma descendência, e a descendência da serpente vai viver em contínua inimizade com a descendência da mulher. Algumas pessoas julgam assim: mas é a descendência tratando-se de muitos, ou descendente? É os dois. A gente vai ver no decorrer que as escrituras, o texto está se tratando dos dois. O que ele está dizendo aqui? A sentença para o diabo está dizendo assim: vai haver inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Como que vai ser essa inimizade? Ele diz assim: a descendência da serpente será inimiga da descendência da mulher. E a descendência da serpente tem uma cabeça, que é a própria serpente, no sentido aqui agora, Satanás. E a descendência da mulher também tem uma cabeça, que é quem? Cristo. Então, a sentença é essa. Ele está dizendo: vai haver uma inimizade constante até o fim de todas as coisas, entre a descendência da serpente e da mulher. Mas deixa eu te explicar alguma coisa aqui. Quando ele diz descendência da serpente, quando diz descendência da serpente, não se trata aqui do fato que o diabo ia gerar filhos, ia casar, gerar filhos. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: todos os humanos, de agora em diante, serão divididos em dois grupos. Uns que serão servos do diabo, e outros que serão servos da cabeça da linhagem da mulher, que é quem? Então, basicamente o que ele está dizendo é isso. A partir de agora a humanidade vai se dividir em duas, e vocês vão ver sempre, até o fim de todas as coisas, essa inimizade entre aqueles que servem ao diabo com aqueles que servem a Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Haverá uma constante inimizade. Só para você ter ideia, antes deixa eu te dizer uma coisa. Lembra que a gente já disse aqui que quando o Senhor vier em sua glória, ele vai dividir a humanidade em quantas partes? Por que ele não vai dividir em grupo, em gangues, em tribos, em religiões, em denominação? Agora vem aqui a Assembleia de Deus, quero te julgar agora. Não, agora é a vez da Igreja Batista. Agora vamos mudar, agora é para outra religião, agora é os católicos. Não é isso. Diz que ele vai dividir em dois grupos: os justos e os injustos, porque desde o princípio a humanidade vai viver assim, dividida em dois grupos: os que servem ao diabo
e os que servem a Cristo. Pronto. Toda a humanidade, desde o princípio, está se desenrolando assim, em duas linhagens, em duas descendências. Só que o que ele vai dizer aqui é que haveria uma inimizade. Para você ter uma ideia, olha o capítulo 4 de Gênesis. Logo nos 2 primeiros filhos de Adão e Eva, você já começa a ver isso. No capítulo 4, no verso... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do verso 1 mesmo, vamos lá. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Talvez essa afirmação seja até a expectativa dela. Opa, peraí, o Senhor disse que de mim nasceria alguém que ia ferir a cabeça da serpente. Quem sabe não é esse, né? Mas olha aí, desenrola aí a história. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas a partir do verso 8, disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel, e o quê? Aqui você já começa a ver as descendências. Você já começa a ver uma descendência que vem da mulher. Ela vai ser interrompida agora porque ele vai morrer, que é Abel. E você vai ver a descendência da serpente, Caim, que mata o seu irmão. Você prova isso? É óbvio, né? Deixa sempre marcado aí o Gênesis. Olha comigo em 1ª carta de João. 1ª carta de João, capítulo de número 3. A partir do verso 11, João 3,11, esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 12, não sendo como quem? Que era de quem? E matou. E por que o matou? Porque as suas obras e as de seu irmão justas. Não tem tempo de desenrolar todo aquele texto lá. Mas só para você ver, o verso 12 disse que Caim era de quem? Então você vê que o que Deus disse, que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente, já começa logo nos 2 primeiros filhos. Já começa logo ali em Caim e Abel. Aí o texto diz que Caim era do maligno, que Caim era um desses que pertencia à descendência da serpente. E ele, enciumado por causa do irmão que era justo, por causa do irmão que ofereceu um culto verdadeiro a Deus, ele pega e mata seu irmão. Você vai ver que toda a história agora vai se desenvolver nisso. Você vai ver que existe nos dias de Noé uma geração que é má, e você tem Noé e sua família que é a descendência da serpente, é a descendência da mulher. Você vai ver no decorrer da história, isso começa a se desenrolar, e você percebe, por exemplo, quer ver outra coisa? Quando o povo de Israel ele vai entrar na terra prometida, eles vão entrar ali, não é simplesmente, olha, chegamos aqui, olha, agora vamos, é só cada um pegar a sua casinha aí. Foi assim que eles entraram lá? Não, eles entraram lá à base de muita guerra. Deus disse, está aí a terra, e está aí os inimigos.
mate todos eles, não deixa ninguém vivo e tome a terra. É assim. Agora tem gente que fala assim, poxa, mas Deus mandou matar? Só esquece de uma coisa, que desde o início do levantar daquelas nações ali, daqueles povos, chamados povos cananeus, desde o início aqueles povos estavam pecando gravemente contra Deus, e Deus tolerou aqueles povos durante 500 anos, cerca de 500 anos, dizendo para eles, arrependam-se. Ele vai dizer, inclusive Deus vai dizer no capítulo 15 de Gênesis a Abraão, e diz assim, Abraão, eu estou esperando, eu estou aguardando a medida do pecado dos cananeus encher, porque quando encher é para aniquilar todo mundo. Uma das coisas que aqueles povos faziam, sabe o que era? Sacrifício de crianças, para ter chuva, né? Para ter fartura, eles sacrificavam seus próprios filhos a deuses estranhos. E agora a descendência da mulher vai possuir a terra da descendência da serpente. Você vai ver que a história humana, a história dentro das escrituras vai se desenrolar assim, até nos nossos dias de hoje, até hoje está se desenrolando assim. Quando você pega no período, na período da igreja primitiva, você pega os crentes sendo perseguidos por ímpios, aquilo ali é a descendência da serpente que está perseguindo a descendência da mulher. É sempre assim, irmãos, esse episódio que nós acabamos de ler, Caim matando Abel, Deus disse, vai ser assim até o final. Por que você acha que essa geração que está aí fora, anti-Deus, anti-cristianismo, ante a verdade de Deus, por que você acha que essa geração está aí, está louca para poder matar a gente? Por que todas essas ameaças? Contra a lei de Deus, contra os princípios de Deus, contra a igreja de Deus. É a descendência da serpente contra a descendência da mulher, cujo cabeça é Cristo. E ele diz, isso vai se desenrolar. Quer ver uma outra coisa? Apocalipse capítulo 12. Eu não vou falar desse texto todo, tá? Porque não tem tempo. Isso aqui, tem pontos aqui que eu precisaria muito tempo para te explicar. Mas eu vou te dar pelo menos o suficiente para você entender o que eu estou pregando aqui. Apocalipse capítulo de número 12. A partir do verso 1. Diz assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora no verso 3, esse é o primeiro sinal, agora no verso 3 é o segundo sinal que ele vai ver. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Semelhante, né? Bem conhecido esse texto aí, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Né? Logo no versículo 1, o primeiro sinal, ele diz assim que ele viu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Né? Primeira coisa que algumas pessoas vão dizer assim, isso aí é Maria, né? Porque Maria, quando estava grávida de Jesus, ela foi perseguida, teve que fugir para o Egito, depois ela voltou. Eu particularmente não concordo com essa interpretação, tem alguns motivos, não dá tempo de falar disso agora, né? Tem uma outra interpretação, talvez vocês já viram nos nossos dias, né? Vocês já ouviram falar de uma mulher que auto se intitula Apóstola Sol? Olha que monte de erro, né? O pastor esse dia estava falando que já não tem pastor, imagina apóstola. Porque no caso da apóstola não tem nem apóstolo. Imagina a apóstola. Agora imagina uma apóstola sol. A gente ri, não chega a ser, pô, mas vai lá para você ver um monte de gente que acredita naquilo. Então a mulher já está toda errada em se intitular, se fosse apóstola estava errado.
Ela diz que é apóstola, piorou. Ainda diz que ela é essa mulher aqui, que ela está vestida de sol. Eu sou a apóstola Sol. Aí criou essa bagunça toda que está aí. Mas na verdade não. A interpretação aqui não é tão difícil assim. Você já viu essa questão do sol, da lua, das estrelas? Você já viu isso em outro texto? Quem já viu isso aqui em outro texto? Sol, a lua. Gente, vocês não leram o Antigo Testamento. Nunca leram o Antigo Testamento. Gente, tem alguém na Bíblia, acho que as crianças vão acertar isso. Tem alguém na Bíblia, eu vou continuar, eu estou te dando a resposta, que teve um sonho. Como é que chama? José. Lembra do sonho de José? O que ele sonhou? Ele disse: ô pai, vem cá que eu vou te contar. O pai dele era Jacó, né? Ele vai te contar um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, ele era a 12ª, e 11 estrelas estava tudo se curvando diante de mim, né? Que sonho era aquele? Ele estava sonhando com a base do povo judeu, né? Porque daquela família, daqueles filhos, sairia todas as tribos de Israel. Então, basicamente, o que você tem aqui, o que essa mulher aqui, eu considero não ser tão difícil assim interpretar, a interpretação aqui é que isso aqui é o Israel. Só que não todo o Israel, especificamente a linhagem de onde Cristo sairia. Se você ler, por exemplo, em Mateus e Lucas, onde vai falar da genealogia de Lucas, eu gosto mais de Lucas, porque em Mateus começa de Abraão para frente, em Lucas começa lá de Maria e José até Deus, Adão e Deus. Então ele pega a linhagem de Jesus toda, completa, né? Então vai dizer que essa mulher, que essa linhagem, ela está grávida de um filho. Olha o verso 2 aí. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. Esse dragão, não precisa nem falar quem é, né? Quem que é o dragão? Satanás. A interpretação aqui. Então você vê que você tem aqui Satanás, e você tem aqui a linhagem de Cristo, e esse dragão, ele está perseguindo essa linhagem. E quando você vai nas Escrituras, você vai ver que é isso que acontece no decorrer das Escrituras. Há uma perseguição constante àqueles que eram justos. E no verso 4 aí, verso 3, aliás, não 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Mas o que acontece depois aí? Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Aí diz o quê? Que o filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Aqui ele narra de forma resumida o ministério de Cristo. Ele apenas vai citar o seu nascimento e a sua ascensão. Mas nós conhecemos pelo restante das Escrituras que que existe um desenvolver aí entre o nascimento e a ascensão de Cristo. Seu ministério, suas pregações, seus ensinos, instruções, aquela coisa toda, seus milagres, e também a sua morte e sua ressurreição. E após a sua ressurreição, o que acontece? Ele é assunto ao céu. Ou seja, ele ascende ao céu novamente. Então é uma história resumida disso aqui. Então você vai ver que esse dragão está perseguindo essa mulher. Ele está descrevendo justamente o que Deus disse lá: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E isso ele está descrevendo aqui, que essa serpente aqui chamada de dragão vai perseguindo essa linhagem, essa descendência santa, até os dias de Cristo. Ele diz, mas não para por aí. Olha aí o verso de número 15 em diante. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Olha o verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? A sua tradução diz o quê? O resto da sua semente. Eu nunca tinha visto essa tradução. Que interessante. Mas olha aí, verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, aí na minha tradução diz assim, aos demais filhos dela.
Então ela deu à luz um filho. E esse filho é o próprio Jesus Cristo, como a gente viu. E quando esse Cristo nasce, cumpre seu ministério, morre, ressuscita e retorna ao céu, aí a serpente diz assim, a serpente que é chamada de dragão vai dizer assim, agora eu vou fazer guerra, já que ele foi para o céu e não consegui devorar ele, eu vou fazer guerra aos demais filhos dessa mulher. Isso quer dizer que são irmãos de quem? Daquele que foi assunto ao céu. E quem são os demais filhos dessa mulher? Irmãos desse que foi assunto ao céu. Lembra que Cristo era o único filho de Deus, mas através da sua morte e ressurreição, ele vai ganhar outros, ele vai salvar outros, e uni-los também como filhos de Deus, e Paulo vai escrever aos Romanos dizendo assim, que agora ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então ele está dizendo assim, agora, até ele perseguiu a linhagem de Cristo, até agora, e persegue o próprio Cristo, mas Cristo vence, vou entrar nisso aqui, Cristo vence, e agora a serpente diz assim, porém não acabou, porque eu vou continuar perseguindo os demais filhos dela, que é quem? A igreja. Então você percebe que existe uma guerra constante, e essa guerra vai até o final de todas as coisas. Essa guerra será sempre constante, até que Cristo venha em glória. Eu digo para os irmãos, nós vamos ser sempre perseguidos. A igreja de hoje não terá o privilégio de viver em paz, como a maioria está pensando que vai. E eu vou dizer mais para vocês, não se assuste com o que vai acontecer daqui em diante. Não se assuste com o que já aconteceu e não se assuste com o que vai acontecer daqui em diante. Nada mais é do que a continuação da guerra. A semente da serpente, perseguindo a semente da mulher, os outros irmãos de Jesus Cristo, a quem ele comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Volta em Gênesis. Eu quero destacar uma coisa ainda, em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Entenda uma coisa, é uma coisa que a gente precisa guardar, irmãos. Isso aqui a gente precisa guardar e guardar bem. Por que Caim matou Abel? O que na primeira carta de João está escrito? As obras de Caim eram como? Más. E a de Abel era o quê? Justas. Não é? Então você vai ver que existe uma grande e profunda diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Existe uma profunda diferença entre elas. Caim, as obras de Caim eram má, de Abel era boa. Ele mata Abel, Abel morreu, né? Aí Deus vai dar um outro filho no lugar de Abel, e o nome dele era Sete. Mas olha para você ver uma coisa, aí capítulo 4, verso 17 em diante aí. Essa aqui é uma narrativa da geração de Caim até a 7ª geração. Então você vai ter aqui ele narrando a geração de Caim até a 7ª. Existe uma coisa muito interessante aqui na geração de Caim. Diz assim, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. Esse Enoque aqui não é o outro Enoque que a gente vai falar daqui a pouco. Esse aqui é um Enoque lá, não é aquele que andou com Deus e Deus o tomou, não. Esse aqui é da geração de Caim. Então conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. E Enoque, veja que Caim edificou uma cidade, hein? E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Parecendo trava a língua, né? Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá, e Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Vai guardando essas coisas. Primeiro, Caim construiu uma cidade, gente. Uma cidade. E agora já está falando de alguém aqui, no verso 20, né?
E Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gados, ou seja, ele que criou o estilo de vida de habitação em tendas, e de criação de gado. Até agora você tem criação de ovelhas, mas de gado começa a aparecer agora. Verso 21, o nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por quê? Porque o cara inventou a harpa, ele criou a harpa e a flauta. Você vai ver que existe uma grande sabedoria nessa geração de Caim aí. E o verso 22, e lá também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Então, quando você lê a genealogia aqui até a 7ª geração de Caim, o que você tem? Você tem o próprio Caim que construiu uma cidade, você tem o cara que inventou a habitação nas tendas, o que inventou os primeiros instrumentos musicais, você tem o outro que inventou as primeiras obras de arte com ferro e com bronze. Esse ferro aqui não é ainda aquele extraído de rochas. Você tem todo esse desenvolvimento. Você consegue perceber que existe um certo conhecimento na geração de Caim? Mas eu pergunto para você, que hora aqui citou Deus? Em que momento Deus foi citado aqui? Vocês viram alguma coisa sobre Deus aqui? Tem alguma coisa sobre Deus? Olha a diferença, irmãos. Capítulo 5, verso 1, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de... Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou... Viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E aí ele vai descrevendo aí. Olha aqui para você ver. No verso de número... Deixa eu ver... Um aqui da geração, olha o verso de número 18. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Você tem, por exemplo, o Enos, filho de Sete, onde as escrituras dizem que ele inaugurou, ou digamos que a sua geração, a partir da sua geração, eles começaram a invocar a Deus. Na sua geração você encontra o outro, Enoque, que andou com Deus, teve uma vida de comunhão com Deus e Deus o tomou para si. Agora na geração de Caim, onde você viu Deus? Você está vendo que você tem conhecimento na geração de Caim, você tem o desenvolver de tecnologia na geração de Caim, mas você não tem Deus na geração de Caim. Agora quando você pega a geração de Sete, que é da semente da mulher, você já tem o que dele em diante começa a invocar, os seres humanos começam a invocar o nome do Senhor, a prestar culto a Deus. Dentro dessa geração você tem um outro, que ele anda com Deus, tem uma comunhão bem diferente dos demais com Deus, e Deus, a ponto de Deus o tomar para si, ele não morreu, Deus o tomou para si. Vê que existe uma grande diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Você consegue perceber que existe uma diferença entre uma coisa e outra? Porque deve haver, irmãos, deve haver uma grande diferença entre os que servem e os que não. Veja o penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Veja aí o penúltimo livro. O último é Malaquias, Zacarias. Na verdade é Malaquias mesmo, viu? É o último.
Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, verso 18. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então ele está dizendo, Israel tinha caído em pecado, ele diz, mas eu garanto para vocês, que está chegando um dia, que vai ser visto novamente a diferença entre o que é um ímpio e o que é um justo. Está dizendo assim, quando isso chegar, vocês não terão dúvida quem é justo e quem é ímpio. Só de olhar para o comportamento, vocês vão conseguir perceber o que é um ímpio e o que é um justo. Porque existe diferença, irmãos. O que é um ímpio, entre o que é um ímpio e o que é um justo. Nós não podemos ser confundidos. Nós não podemos ser... Peraí, isso aí é crente? Você é crente? Você é evangélico? Estava meio com dúvida assim. Não tem dúvida. As próprias obras, não obras para ser salvo, mas obras, como resultado de que fomos salvos, essas obras de salvação, elas têm que estar bem arraigadas em nós, bem aprofundadas em nós, e seja onde quer que a gente vá, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja na escola, aonde a gente for, tem que ser nítido a diferença entre a geração da serpente e a geração daqueles que pertencem a Cristo. Gênesis capítulo 4, deixa sempre marcado aí, Gênesis capítulo 3, verso 15, e porém inimizade entre ti, entre a sua descendência e o seu. Vocês entenderam isso aqui agora? Está claro? Você viu que aqui não está se referindo apenas à descendência da mulher? Você percebe do que ele está falando aqui? Que a história humana seria isso? Dois grupos, dependendo do que eles fizerem, dois grupos. Um é justo e o outro é injusto. Um pertencerá à serpente e o outro pertencerá a Cristo, ao descendente da mulher. Mas não terminou. Porque ele diz aí, este te ferirá, isso é o cabeça da descendência da mulher, que é Cristo, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás calcanhar. Ele estava descrevendo o que aqui agora? Agora você sabe, né? Vamos em Mateus. Vamos ler a partir do verso 32. Mateus 27. Desculpa, irmãos. Mateus 27. Vamos ler a partir do verso 26. Mateus 27, a partir do verso 26. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Veja que já começa escolhendo um ladrão ao invés do próprio Cristo. E não compare isso com o governo de hoje não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não faz isso não. E 28, despindo, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus!
e cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser... Quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Quando você olha para a crucificação de Cristo, o que você vê? Não parece uma fraqueza? Parece ou não parece? Não parece um homem tão fraco? Não parece um homem tão sem capacidade de nada a fazer? Uma vez eu estava assistindo uma palestra, e esse cara, ele tem o hábito de sempre pegar a vida de Cristo para trazer mensagens de motivação, né? E uma hora ele foi descrevendo algumas coisas da vida de Cristo e tal, e aquela coisa toda. Ele diz assim: pena que esse homem falhou no final. Eu disse: uai, mas como assim, né? Falhou? Ele disse: porque ele morreu, infelizmente, um homem tão bom desse morreu. Porque o descrente, o ímpio, a única coisa que eles conseguem ver é um Jesus fraco. Lembra do que está escrito em Gênesis? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e o seu descendente. E vai acontecer o quê? E esse descendente vai fazer o quê com a serpente? Ferir a sua... O que está acontecendo aqui? É aqui que essa profecia está sendo cumprida. É justamente aqui que a profecia está sendo cumprida. Porque quando nós olhamos, ou quando o ímpio olha para Cristo, ele diz: poxa, que homem fraco, que homem humilhado. Veja, nem sequer, como o pastor Léo pregou aqui esse dia, nem sequer água deram ele, deram vinagre para ele. Na hora de escolher, escolha: vocês querem esse ladrão, bandido, ou você quer Cristo? Ele diz: a gente prefere o bandido. Depois açoitam ele, colocam ele de joelho, escarnecem dele, dizendo: e aí, rei, faz alguma coisa, adivinha quem te bateu? E eles começam, quando o ímpio olha para ele, diz: mas que homem fraco. Mas não é isso. Eu vou te dizer o que estava acontecendo, porque Paulo vai nos dizer o que estava acontecendo justamente nesse momento. Olha aí, Filipenses, Colossenses, aliás, capítulo 2. O ímpio vê fraqueza, o ímpio vê um homem humilhado, fraco, apenas escarnecido. Mas olha o que estava acontecendo aqui, Colossenses capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 13. E a vós outros que estávamos mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando. Então a primeira coisa, o ímpio só vê fraqueza, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que é que nós vemos? O perdão de todos os nossos pecados. E não termina aí, porque ele continua, verso 5, verso 15: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, deles triunfou na onde? Na cruz. Então você vê que o ímpio, quando olha para Cristo crucificado, diz: poxa, que homem desprezível, que homem fraco, que homem humilhado. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que todas aquelas feridas tinham ligação direta com o perdão dos nossos pecados e com o destronar de todo o império das trevas. Era isso que estava acontecendo ali. Quando o crente olha para a cruz, não está vendo simplesmente um cara coroado de espinho, não está vendo um homem sofredor, chicoteado, mas eu estou vendo ali o perdão dos meus pecados, eu estou vendo ali o destronar de Satanás. E por que ele está ferido? Porque a profecia diz que ele vai ferir a cabeça da serpente, mas ele sairia ferido no calcanhar. Enquanto o homem está dizendo: poxa, olha o que fizeram com Jesus. Jesus diz: foi só uma ferida no calcanhar, gente.
Foi só uma ferida no calcanhar. Que coisa maravilhosa. Quando você olha para a cruz de Cristo, o que você vê? Eu vejo o perdão dos meus pecados. Eu vejo a derrota de todos os nossos adversários. Há uma ferida mortal. A cruz foi uma ferida mortal em Satanás. Então ele foi ferido mortalmente. Ele já está vencido e não há nenhuma possibilidade de que ele retome as suas obras como antigamente. Não, ele está vencido. E ainda para piorar a coisa para ele, olha o que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo de número 16. Quando em Coríntios Paulo vai descrever o que é a igreja, ele vai dizer assim que a igreja é uma junção de membros formando um só corpo, cuja cabeça é quem? Então quando Cristo está vencendo o diabo, a igreja está vencendo junto. E eu vou perguntar para você, o pé fica onde? Na cabeça ou no corpo? No corpo, agindo sobre o comando da cabeça. E olha o que ele diz aí, verso 16, capítulo 16 de Romanos, verso de número 20. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos. Lembre que ele já está vencido. Mas Cristo diz, mas ainda vou esmagá-lo através da igreja. Que coisa maravilhosa. Agora, uma última coisa que para mim é extraordinário, eu creio que para você também. Existem duas descendências, não é isso que nós estamos falando? Existem duas descendências, a da serpente e a descendência da mulher, cujo cabeça, Cristo, é o descendente. Essas duas descendências vão viver neste mundo, em um conflito até o final. Mas há uma promessa maravilhosa, olha Mateus capítulo 13. Mateus 13. Verso de número 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Então colhe o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Aí ele, a partir do verso 36, ele vai explicar a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho, e o filho do homem é quem? Cristo. Aí ele vai dizer no verso 38, o campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos, o joio são os filhos. Pronto, ele está descrevendo tudo que eu acabei de pregar para você aqui agora. Tudo que eu acabei de pregar para você aqui agora. Ele está descrevendo justamente essa história que eu acabei de narrar para você aqui, essa história verídica. Ele está dizendo,
que em um campo, o que é o campo aí? O campo, irmão, você precisa guardar isso. Eu vou te explicar por que você precisa guardar isso. O campo é o mundo. E neste mundo existe dois tipos de semente: a que foi plantada por Cristo e a que foi plantada por quem? É a história que eu acabei de contar. Por que eu disse para você que você precisa guardar esse verso 38 aí? O campo é o mundo, porque até então o meio evangélico, na sua interpretação, ele diz que a separação do joio e do trigo é simplesmente uma separação do falso crente e do crente verdadeiro. Mas a coisa é muito maior. Não é só separar o crente verdadeiro do falso crente. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos, diz assim: o que é o joio e o trigo? Vai dizer assim: o trigo são os filhos de Deus e o joio são os falsos crentes, que não são filhos de Deus. Não, é muito maior. Ele não está falando de uma separação dentro de uma congregação apenas. Ele está falando de uma separação a nível mundial. Ele está dizendo: todos os seres humanos do mundo, os que serviram a serpente e os que serviram a Cristo, que hoje vivem em inimizade um contra o outro, vai chegar um dia que eles serão separados. Então o que é o joio aqui? O joio aqui não é só falso crente. O joio aqui é tudo que não serviu verdadeiramente a Deus. O joio aqui é tudo que não nasceu de novo. O joio aqui é tudo que não se arrependeu de verdade. Isso é o joio aqui. O joio não é só o falso crente, o joio é tudo quanto negou a Cristo, o joio é tudo quanto rejeitou a Cristo, o joio é tudo quanto foi contra Cristo. Isso é o joio. Não é só falso crente. E olha o que ele vai dizer aí, verso 39, e o inimigo que o semeou é o diabo. Olha para você ver, o inimigo que semeou é quem? E o diabo é a serpente. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o que ele está dizendo? Gente, não se atormente com esses conflitos. Não fique atormentado com o fato de que a igreja em todos os períodos é perseguida. Não fique atormentado com o fato de que a igreja pode ser grandemente perseguida daqui em diante. Ele diz: não se atormente com isso. Isso vai durar um tempo, mas vai chegar um dia que o Senhor enviará os seus anjos e o joio será definitivamente, eternamente separado do trigo. O trigo estará com Cristo resplandecendo na glória, e o joio vai ser queimado para sempre. Todas essas ofensas que nós estamos assistindo hoje, todas essas ofensas à verdade de Deus, aos princípios de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, à igreja de Deus, tudo isso já tem um fim determinado. Tudo isso tem um fim. Eu não estou preocupado quanto de ofensa, quanto mais ofensa, mais vai encher o limite desse povo, e mais Deus daqui a pouco virá em glória para nos separar eternamente dele. Quando ele vai descrever em Apocalipse 21, novos céus e nova terra, ele vai dizer uma coisa lá assim: onde habita a justiça. No Salmo 1 ele vai dizer assim: e o ímpio não permanecerá com os justos. Está chegando o dia, irmãos, dessa separação. Está chegando o dia onde tudo que é joio não estará mais no meio do trigo, onde não haverá mais perseguição do trigo do joio em relação ao trigo, onde o trigo será queimado eternamente, onde o joio será queimado eternamente, e o trigo resplandecerá em glória eternamente. Está chegando esse dia. Às vezes a nossa humanidade tende a se preocupar com algumas coisas, como muitos crentes estão preocupando com algumas coisas nos dias de hoje. Mas eu digo para você: não se preocupe, o fim disso está chegando. O fim disso está chegando. Nunca mais será feito um aborto. Nunca mais será ofendido a verdade de Deus, como Deus criou as coisas. Nunca mais a igreja será perseguida.
Apocalipse 21 diz que naquele dia o próprio Cristo enxugará do rosto daqueles que são a sua semente toda lágrima. Não haverá mais dor. Por quê? Porque está chegando aquele grande dia onde o joio e o trigo serão separados eternamente. E eu estou esperando esse dia. Como crentes em Jesus Cristo, nós temos as nossas obrigações neste mundo. Mas eu digo para você, eu não estou tão preocupado com o que está vindo aí. Eu estou preocupado com o que vai vir depois de tudo isso aí, que é o nosso Cristo se manifestando em glória. Mateus capítulo 24 vai dizer assim: e todo olho verá, e todas as nações da terra se lamentarão. Imagina naquele dia, o joio olhando e diz: poxa, olha quem que eu fui ofender. Poxa, olha o que eu fui fazer com os princípios deste, e agora? E Apocalipse capítulo 6 diz que homens ricos, poderosos, pobres e gente de toda a tribo, eles começam a correr da aparência daquele que vem no trono, e eles começam a procurar um lugar para se esconder, e disse: montes, cai sobre nós, e nos esconda da ira do Cordeiro. Nós o ofendemos, e agora? Se agora não tem mais jeito. Agora é assistir a igreja humilhada de Cristo ser glorificada eternamente. É isso que eu estou esperando, irmãos. É isso que eu estou esperando. É isso que a igreja deve estar esperando. É isso que a igreja deve estar esperando. Só um último texto, está em 2 Pedro, e eu encerro. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, ele começa a falar dos falsos ensinadores, o quanto eles corromperam milhares de pessoas, mas ele diz assim: olha, mas vai chegar um dia que isso vai ter um fim. A partir do verso 4, vamos ler. Aliás, a partir do verso 3. No início do verso 3, ele ainda está se referindo aos falsos ensinadores. Ele diz assim: ó, por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e a partir do verso 6 diz assim, ó: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Verso 7, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças obras deles. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no período de Ló, ele está chamando Ló aqui de um homem justo, está dizendo, esse homem justo, Ló, ele era afligido todos os dias ao ver as obras desses ímpios. Está dizendo, todos os dias. Eu não sei você, mas você sente uma aflição quando você vê as coisas que estão acontecendo por aí? Quando você vê os absurdos que estão acontecendo por aí? As coisas que são defendidas como verdadeiras e corretas por aí? Eu não sei você, mas parece que tem uma faca enfiada no coração, uma coisa, um incômodo. Falo, meu Deus do céu, como é que essas pessoas não estão vendo isso? Não há um incômodo, é porque a impiedade da semente, da descendência da serpente, traz um grande incômodo na descendência da mulher, nos irmãos daquele que é o cabeça, Cristo. Traz um grande incômodo. Mas o que o texto diz? Que Deus, verso 6, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. E depois diz, e se livrou o justo, Deus o livrou. Como que Deus livrou? Deus tira Ló de lá e destrói o resto. E ele está dizendo, é assim que eu vou fazer no final.
vai ser uma separação definitiva. Tudo que é joio entre aqueles que são o trigo de Cristo. Fique de pé no seu lugar.